Olá, alunos e colegas professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos aqui com vocês da 9ª etapa e a gente na aula 82 vamos aprender sobre o mundo grego, democracia e cultura. E a gente vai começar falando sobre as guerras greco-pérsicas, que também ficaram conhecidas como guerras médicas. Por que médicas? Porque lá no início da formação do povo persa, a gente tem ali os medos, né, que foram dominados, acabaram se fundindo. Então, os gregos conheciam os persas como medos, e aí a gente vai ter a denominação guerras médicas. E essas duas guerras ocorridas na antiguidade entre as cidades-estado gregas, lembrando que a Grécia era formada por um conjunto de cidades-estado independentes entre si. Aqui a gente não vai ver um império, como posteriormente a gente vai ver na história dos romanos, por exemplo. E os persas, não é? Os gregos brigando com os persas do Império Aquemênida, o primeiro Império Persa. Essas guerras ocorrem entre 499 a.C. e 449, lembrando que antes de Cristo o tempo é contado de maneira decrescente, por isso que vocês estão vendo aí dessa forma, e a principal causa dessa guerra vai ser a disputa entre gregos e persas pelo controle do comércio marítimo no Mar Egeu. A grande verdade é que os persas, eles estavam querendo ali montar um grande império e os gregos estavam sendo um entrave, né? Além do que, a população grega começa a chamar a atenção pelo seu esplendor e riqueza. Então, os persas querem também dominar aquela região para aumentar seu império e garantir ali a dominação de todo aquele território. Na Primeira Guerra Médica, como a gente vai ver aqui, ocorrida entre 496 e 490 a.C., os persas vão ser liderados por Dario I. E os atenienses vão acabar vencendo nas batalhas marítimas, né? Dario I, que é um grande nome do Império Persa, tem todo ali um aparato administrativo que ele cria, moeda, enfim, como a gente vai ver durante o estudo da história dos povos persas, e ele acaba sendo derrotado aqui pelos atenienses, tá bom? Então a gente vai ver aqui uma imagem de Dario, que é ao nosso lado, certo? Um dos grandes nomes dessa Primeira Guerra Médica. Mas aí, se a gente tem essa dominação de Primeira Guerra Médica, isso significa que a gente tem a Segunda Guerra Médica também, e eles não desistem, meus caros. Então, ela vai ocorrer entre 480 a.C. e 449 a.C. Desta vez, os persas vão ser comandados pelo Rodrigo Santoro. Pelo Xerxes I, não é mesmo? Aqui a gente vai ter a organização da Liga de Delos, uma confederação militar composta por cidades-estado gregas sob a liderança de Atenas. E a gente vai ter também aqui a famosa Batalha de Termópilas. Essa Batalha de Termópilas, ela vai render 2 filmes aí conhecidos, né? 300, que vão contar a história dessa batalha. E olha aqui para mim, por que essa batalha ela é interessante? Porque dentro das cidades-estado gregas, quando a gente começa a estudar a história da Grécia, a gente vê que as 2 cidades-estado que mais se destacam vão ser Atenas e Esparta. E aí o que acontece? Atenas vai ser conhecida como berço da democracia, embora a gente saiba que essa democracia é uma democracia limitada, e Esparta vai ficar conhecida por ser uma cidade, né, um acampamento militar, uma cidade preparada para a guerra. Então, de longe ali, Esparta vai ter os melhores guerreiros da Grécia. E é justamente por isso que a Batalha de Termópilas vai ficar conhecidíssima. Por quê? Porque aqui a gente vai ter 300 soldados, olha só, 300 soldados, tentando impedir milhares de soldados do exército persa, que era extremamente numeroso, não é? E a gente pode imaginar, professora, eles venceram essa guerra? Não, né, gente? Não. Mas, porém, eles atrasaram significativamente, eita, que a palavra quase não sai, né? O avanço desse Império Persa, permitindo que
os demais soldados gregos se organizassem. Então é uma batalha importantíssima, uma batalha heróica, porque um número reduzido de soldados tem a valentia de enfrentar um exército numeroso e conseguir atrasá-lo, né? Então a gente vai ver aqui que enquanto isso, sob a liderança dos atenienses, os gregos vão vencer os persas lá na batalha de Salamina em 480 e Platéia em 479 a.C. Então a gente vai ver aí que essa ação dos espartanos, ela faz com que os demais soldados gregos ganhem tempo, né? E entra para a história e vira filme, e a gente tem o Rodrigo Santoro de Xerxes e fica tudo certo, né? E aqui a gente tem uma representação dessa batalha, está presente no Museu do Louvre, um dos museus mais conhecidos do mundo, que reúne aí uma série de obras clássicas, né? E após essa guerra, nós vamos ter aí, na Grécia Antiga, o início do fim. Por quê? A gente vai ver o seguinte, né? Temos toda aquela questão da guerra entre os gregos e os persas. Os gregos conseguem vencer os persas, certinho? E aí a gente tem a formação da Liga de Delos. A Liga de Delos, ela é liderada pelos atenienses. Até aí tudo bem. Vamos entender qual é o objetivo da formação da Liga de Delos, né? Unir forças dentro do mundo grego, já que eram cidades-estado independentes entre si, para ficar mais forte diante de possíveis inimigos, diante de novos ataques dos persas ou de qualquer outro grande império que viesse tentar dominar essas cidades ali na Grécia. Qual é o grande problema disso tudo? A gente vai ter uma disputa histórica muito acirrada entre Atenas e Esparta. E aí, gente, dentro desse contexto aí, em que Atenas lidera essa Liga de Delos, onde recursos, né, navios, dinheiro, são enviados para essa ilha de Delos, sob, né, o controle de Atenas, a gente vai ter coincidentemente, assim, por acaso, né, um grande esplendor em Atenas. Olha que coincidência. E isso, é claro, vai incomodar os espartanos, rivais ali históricos de Atenas. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter ali Esparta chamando seus parças, né? Vem para cá, parça. Já que tem a Liga de Delos, vamos formar a Liga do Peloponeso. Olha só. Então a gente tem aí em contrapartida a formação da Liga de Delos, a formação da Liga do Peloponeso, né? Lembrando que a cidade de Esparta ficava ali na península do Peloponeso. E aí, a partir do momento em que a gente tem aí a formação dessas ligas, a gente tem todo o cenário para uma guerra entre essas duas ligas. E aí, qual é a diferença que a gente vai ver aqui? Lá nas guerras médicas, a gente tem gregos contra persas. Aqui, na chamada Guerra do Peloponeso, a gente vai ter gregos contra gregos. Eles estão brigando entre si, gente, que absurdo! Então, a Guerra do Peloponeso vai ser um conflito militar entre as cidades de Atena e Esparta. A gente coloca assim para facilitar o entendimento, tá? Mas Atenas liderava uma liga com uma série de cidades ao seu lado e Esparta da mesma forma. Então, a gente vai ter aqui uma guerra entre as ligas lideradas por Atenas e por Esparta. E vai ocorrer entre os anos de 431 e 404 a.C. Os espartanos viram com desconfiança o desenvolvimento econômico e o aumento da influência política de Atenas na região da Península do Peloponeso, não é? Que por acaso coincide com a formação da Liga de Delos e o envio de vários recursos para essa liga. E a Guerra do Peloponeso acaba ocorrendo, né? Ela termina em abril de 404 a.C., após a rendição de Atenas e a conquista de Esparta em Helesponto. E aí aqui a gente vai ver um mapa, tá? Em vermelho a gente vai ter as cidades lideradas por Atenas e em verde as cidades lideradas por Esparta, certo?
a gente vai ver aqui uma divisão na Grécia Antiga, tá? Mas eu quero tocar aqui em outro ponto. O que acontece? Dentro da Grécia, essa guerra vai durar quase 30 anos, meus caros. Então, eles vão ficar lá neste fight por quase 30 anos, né? Como era de se esperar, e até surpreende, né, que a guerra tenha levado tanto tempo, Esparta leva a melhor. Só que o que acontece? São 30 anos de guerra. Guerra custa dinheiro, guerra custa vidas, guerra é um prejuízo sem tamanho. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver que, após esses quase 30 anos de guerra, a Grécia está enfraquecida. Esparta, mesmo sendo vencedora, está enfraquecida. Então, logo, ela é vencida por outra cidade-estado, né? Tebas. E a gente vai ver que isso tudo, esse processo todo, vai acabar facilitando o domínio dos macedônios. Quem eram os macedônios, professora? Que eles não estavam nessa história ainda? Não estavam, mas eles chegando, galera. Porque a gente vai ver o seguinte, a Macedônia é uma região próxima à Grécia, que inclusive tem uma influência cultural muito grande do mundo grego. A língua é semelhante, né? Eles vivem ali ao norte da Grécia, falam uma língua semelhante aos gregos e eles têm um exército forte, liderado por Filipe II. O rei Filipe II, também conhecido como Rei Caolho, porque ele tinha perdido um dos olhos, né, em uma das batalhas que ele enfrentou. E a gente vai ver que ele vence os exércitos da cidade de Tebas, que tinha vencido já Esparta, né, na Batalha de Queroneia, e conquista, assim, a hegemonia da região. E quando ele chega na região, galera, ele diz o seguinte, ó, esse papo de cidade-estado independente aqui acabou. Acabou. Agora aqui é um império sob o meu nome e sou eu que mando em tudo. Não tem negócio de cidade independente aqui não, tá? Agora aqui a ordem é outra, tá? E a gente pensa que Filipe vai ser o grande nome dessa história, mas na verdade Filipe vai acabar se tornando um coadjuvante, porque quem vai roubar a cena é o filho do Filipe, que, aliás, gente, é um dos personagens mais famosos da história, que é ninguém menos que Alexandre o Grande, que poderia ser também conhecido como Alexandre o Grande Baixinho, porque ele tinha 1,5 m, galera. É isso mesmo, o Alexandre era baixinho. Alexandre, o filho de Filipe, ele vai acabar assumindo o império do pai, não é? E Alexandre consegue estabelecer um processo de expansão enorme dentro ali da região. Inclusive, o sonho dele é avançar, sair do Ocidente e ir para o Oriente. Vamos ver então aqui que em 336 a.C., o rei Filipe ele é assassinado, inclusive no casamento da sua filha Cleópatra, irmã de Alexandre. E a partir da morte do Filipe, o Alexandre assume o trono aos 20 anos de idade. Quando Alexandre assume o trono, né, a gente vai ver que a população da Grécia diz: a gente agora tem a chance de tomar de volta o que é nosso, tomar de volta a nossa independência. Por quê? Porque eles veem, Alexandre é um menino, né, 20 anos, assume ali o trono do pai. Então, o que acontece? Eles se enganam, né, porque Alexandre era um excelente militar, desde os 16 anos, na verdade, ele já estava envolvido em batalhas e comandava exércitos, né? Então, como eu estava falando aí para vocês, no texto aparece 18 anos, mas alguns historiadores destacam que já aos 16, Alexandre comandava alas do exército macedônio. Então, o que vai acontecer? Ele vai esmagar a população tebã, que é a população que se levanta contra ele, e vai mostrar que ele não está para brincadeira, certo? Que ele veio realmente para dominar. E Alexandre, gente, é um dos maiores militares que a gente tem notícia na história, certo? Tem técnicas militares que são estudadas, inclusive,
até hoje, tá? A gente vai ver que além de um excelente militar, Alexandre era também um intelectual incrível. Ele era discípulo de Aristóteles, né? Um dos maiores filósofos, não só da antiguidade, mas de todos os tempos. E Alexandre vai usar essa inteligência para poder estabelecer aí a sua dominação. Alexandre ele vai começar a entender isso, ele até copia um projeto dos persas, que para dominar é preciso conhecer aquela cultura, é preciso adentrar ali. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer para os povos que ele domina o seguinte, olha só, vocês podem continuar falando a língua de vocês, vocês podem continuar professando a religião de vocês, vocês têm que contribuir com impostos e com homens para o meu exército, tá? E nesse meio tempo, ele ia também introduzindo a cultura grega. Porque ele, olha, a cultura grega é legal, a cultura grega é a cultura dos intelectuais. Só que com esse respeito, ele trazia elementos da cultura grega e ele também unia esses elementos da cultura grega às culturas dos povos que estava dominando, certo? O que isso vai gerar? A gente vai ver aqui na próxima parte do nosso texto, que vai gerar uma integração cultural e o chamado helenismo, que vai ser ali a fusão da cultura grega com a cultura oriental. E através, gente, do helenismo, que essa cultura grega, que aliás é uma das bases da formação do nosso mundo ocidental, uma das culturas que mais contribui para a formação da nossa identidade, é através do helenismo que esses elementos chegam aos dias atuais, ok? Então a gente vai recapitular aqui esses nossos personagens icônicos que a gente conheceu nesse último momento de aula, começando por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, que inicia o processo de dominação da Grécia e estabelece ali uma outra forma de governo através de um império, né? E a gente vai ver logo em seguida o seu filho, Alexandre o Grande, morreu jovem, aos 33 anos, um dos maiores militares, não só desse período aqui, mas de todos os tempos dentro da história, tá? Um personagem importantíssimo, assim como todos os outros, né? Porque nós também somos personagens importantes nessa história. E, por último, um elemento dessa cultura helenística, que é a fusão da cultura grega com as culturas orientais. Certinho? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Vamos colocar esse conhecimento em prática na nossa DLI. Vamos lá? Muito bem, vamos à nossa questão para a gente poder exercitar o conhecimento que a gente adquiriu durante a nossa aula. E a nossa questão fala sobre a Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 401 a.C. Então, vocês vão ter aí 5 alternativas, leiam essas alternativas, reflitam sobre elas e o melhor de tudo, compartilhem a resposta no nosso chat para que a gente possa interagir, ok? Então, daqui a pouco eu estou de volta para a gente comentar qual será o gabarito da nossa questão. Até lá!
aí, descobriram qual é o gabarito da nossa questão? Ah, eu tenho certeza que sim, né? Estavam atentos aí à nossa aula, prestaram atenção ali no que foi a Guerra do Peloponeso. E vamos ver então qual seria essa nossa alternativa correta. Opa! Temos aqui na A uma guerra defensiva empreendida pelos gregos contra a invasão dos persas. Não, né? A gente aprendeu que isso aqui foram as guerras médicas. Muito bem, você não marcou essa, tenho certeza. Uma luta entre dórios e aqueus na época da ocupação do território grego. Professora, dórios e aqueus, o povo lá da formação do povo grego? Não, né, gente? Vamos ver aqui C, uma luta comandada pelas cidades de Esparta e Corinto contra a hegemonia da Confederação de Delos, liderada por Atenas, sobre o território grego? Opa! Essa aqui cheira o nosso gabarito, não é isso mesmo, galera? Muito bem. Então, a gente tem aqui a Confederação de Delos, né? Contra a Confederação do Peloponeso, que foi liderada por Esparta, certinho? Então, nosso gabarito é letra C, de coisa mais linda. É cada um de vocês que está aqui assistindo a nossa aula. Vamos ao nosso comentário? Vamos lá? Rapidinho. Então, a gente vai ver aqui no nosso comentário que a Guerra do Peloponeso foi uma guerra interna entre as polis gregas em virtude do predomínio ateniense após o fim das guerras médicas ali na formação da Liga de Delos. Então, turmas, foi um prazer enorme estar com vocês aqui, compartilhando conhecimento. Espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula e até a próxima!